Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Teremos duas pautas. Num primeiro momento, um projeto do vereador que já está arquivado no Legislativo por uma questão de veto do prefeito, que tratava da individualização dos hidrômetros nas residências de Caxias do Sul. E no segundo momento, a tentativa do vereador, por meio de outro projeto, de regulamentar plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular em Caxias do Sul. Tudo bem, vereador Beltrão? É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Fábio. Obrigado pelo convite. Minha saudação a quem nos acompanha através da TV Câmara. Espero que possamos dirimir e explicar um pouco desses dois projetos. Essa questão dos hidrômetros a gente retoma porque vem de anos já tentativas, não só do senhor, mas de diversos vereadores que se debruçaram sobre esse tema. Volta e meia ele ressurge no Legislativo. Eu até anotei aqui, em maio do ano passado, um projeto de teor semelhante ao seu, assinado pelo vereador Daniel Guerra, terminou arquivado no Legislativo. O plenário acatou um parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Casa. Posteriormente, em dezembro do ano passado, a Câmara aprovou o seu projeto que tratava desse assunto. Mas aí foi para o Executivo e o prefeito municipal, seu Barbosa Velho, vetou. Retornando outra vez ao plenário, o plenário acatou esse veto, então em fevereiro deste ano o seu projeto terminou arquivado, digamos assim, no âmbito do Legislativo. O vereador Guerra, por exemplo, durante os debates argumentou que outros municípios como Natal, Rio de Janeiro, esse assunto já é lei. Para que as pessoas entendam, você paga a água hoje em dia a partir do chamado rateio. Se faz a medição, vamos supor, do prédio inteiro, no caso principalmente dos condomínios, e aí cada um paga uma fatia igual, independentemente de número de pessoas que residam, enfim, é um rateio equânime. E vocês propunham, primeiro o vereador Guerra no seu projeto e o senhor no seu, a questão de individualizar, ou seja, o sujeito pagaria exatamente o que consumiu. Por que dessa dificuldade de, em Caxias do Sul, transformar esse assunto em lei? Bom, primeiro, é importante, eu acho que tu fizeste bem, Fábio, é um assunto que não é novidade, até porque a necessidade de individualização dos hidrômetros é um próprio princípio do direito do consumidor, que cada unidade habitacional tem o direito de estar pagando apenas aquilo que consumiu. E nos últimos anos, esse debate ele se estendeu pelo país afora. Existem vários municípios no país que já é lei de que as novas construções tenham que ter hidrômetros individuais. Em São Paulo, por exemplo, já se debate, inclusive, a adaptação das edificações antigas, tendo em vista, inclusive, a necessidade. Por quê? Primeiro, dialoga com o direito do consumidor. Segundo, dialoga com uma necessidade essencial, que é a preservação da água. Por quê? Havendo hidrômetros individuais, em ocorrendo algum vazamento, é mais fácil de se perceber, né? E dialoga também com uma terceira questão, que o próprio consumidor, num sistema assim, ele tende a fazer uma preservação desse bem tão importante. Então, um projeto importante, que não era novidade, porém, os legisladores anteriores, eles sempre vinculavam esse projeto a uma responsabilidade do SAMAI da porta para dentro. E esse projeto, então, como tu falaste do vereador Guerra, foi arquivado porque, segundo a Comissão de Constituição e Justiça, ele é inconstitucional. Nós pegamos essa realidade, essa matéria, e adaptamos de uma forma que se revestiu de toda a legalidade e toda a formalidade. Um projeto muito simples, que obriga as novas edificações e, portanto, as novas construtoras a individualizar o hidrômetro e desonera o SAMAI da responsabilidade da porta para dentro. Então, por exemplo, um prédio que é feito agora com 10 andares, 20 apartamentos, tem que ter, se a lei tivesse sido publicada pelo prefeito, sancionada, esse imóvel teria que ter hidrômetros individuais, porém a responsabilidade da porta para dentro seria do síndico ou do condomínio em fazer as medições, e o SAMAI lá fora teria uma única conta. É uma forma totalmente ilegal e que compete ao vereador legislar. Nós aprovamos por unanimidade, Fábio. E eu acho importante fazer esse destaque. Isso no final de dezembro. Final de dezembro, foi inclusive na penúltima sessão do ano. E é importante destacar que, para quem é vereador de oposição, é muito difícil se aprovar um projeto aqui na casa, e inclusive um projeto dessa magnitude,
que envolve consumidor, envolve construtoras, geralmente existe sempre algum detalhe que pode travar o projeto. Então o projeto ele fluiu, ele passou pelas comissões e foi aprovado por unanimidade. Para nossa surpresa, nas férias, ali no recesso em janeiro, o prefeito Alceu vetou e promoveu um veto que na nossa análise, e isso está consignado inclusive nos anais, um veto ilegal. E por que eu digo isso, Fábio? Porque a nossa lei orgânica ela prevê duas possibilidades do prefeito vetar. Uma é quando ocorre a falta de interesse popular e o segundo quando o projeto ele é inconstitucional. E o prefeito alegou que o SAMAI não havia sido comunicado ou não havia opinado pelo projeto. E, no entanto, quando da aprovação, o próprio diretor-presidente do SAMAI estava no plenário e é um assunto quase que tão consensual que nas outras vezes que não foi aprovado, inclusive posso fazer um destaque na legislatura de 2000 a 2004, quando o vereador Valmor Vanassi, do PP, também tinha o mesmo projeto, ele naquela ocasião também foi rejeitado porque previa essa obrigação do SAMAI. Então nós fizemos a forma adequada, foi aprovado por esse plenário e infelizmente o prefeito vetou. Agora a nossa esperança reside no Congresso Nacional, em que lá no Senado já tramita um projeto idêntico e que vai fazer com que em todo o Brasil tenha que se cumprir essa diretriz de individualizar os hidrômetros novos. Eu apenas, Fábio, para concluir, eu digo que eu já estava, inclusive, numa fase um pouco mais ousada de tentar, inclusive, estudar um projeto de lei para tentar adaptar as edificações já existentes. Talvez fazer um projeto de lei para esticar um prazo de 10 anos, 20 anos, para que todos possam se adaptar, não criar uma urgência, mas tentar construir isso como um conceito sólido de que cada unidade habitacional tem que ter o seu hidrômetro individual, porque isso preserva a água e também é um direito do consumidor de pagar apenas aquilo que consome. Bom, como nós dissemos, vereador, esse projeto terminou arquivado por uma questão do veto do prefeito e da própria aprovação a esse veto, digamos assim, a Câmara, por maioria, acatou o veto. Mas mudando um pouco de assunto, há um outro projeto de sua autoria que aí sim continua em tramitação, ainda tem possibilidade de virar lei. Não que o debate do hidrômetro tenha terminado, mas ele precisa ser rearticulado de uma outra forma em um novo projeto, caso seja do entendimento do senhor e dos demais vereadores essa necessidade de individualizar os hidrômetros. Mas por meio de outro projeto, o senhor tenta regulamentar formas de participação popular que já são razoavelmente conhecidas da população, como, por exemplo, plebiscito, referendo e a própria apresentação de projetos de iniciativa popular. Anos atrás tivemos o famoso referendo sobre o Estatuto do Desarmamento, que a população acabou optando por restringir a utilização de armas por parte da população em si. Como é que tem funcionado esse projeto que tramitou na legislatura anterior e agora o senhor o desarquivou para que continue tramitando até chegar a plenário? Bom, primeiro eu te agradeço novamente pela oportunidade, Fábio, porque é um projeto simples, mas que eu entendo que ele dialoga diretamente com aquilo que é o princípio do nosso sistema democrático, que é a participação popular. Então nós, enquanto brasileiros, na Constituição Federal de 88, assim como na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul e na nossa lei orgânica, foram reservados 3 princípios. O da iniciativa popular, que prevê a possibilidade da população, através de um abaixo-assinado, promover e iniciar um projeto, um processo legislativo, tal qual foi o Ficha Limpa, foi uma mobilização popular que se utilizou, né, da iniciativa popular. E existe o plebiscito, quando a população é consultada antes de uma matéria entrar em vigor, e o referendo, quando a população é consultada após uma norma já estar em vigor. No âmbito federal, existe uma lei federal que regulamenta a forma de participação. Porque, veja, se a Constituição prevê que pode ter iniciativa popular, referendo, plebiscito, há uma lei ordinária que vai regulamentar de que forma isso vai se dar. Tanto é que eu dei o exemplo de que a Ficha Limpa foi um projeto de iniciativa popular. Em Caxias do Sul, na lei orgânica, está previsto a iniciativa popular, o referendo plebiscito, porém não há lei ordinária que regulamente. Então, hoje, por exemplo, se o prefeito Alceu ou a população quisesse iniciar um desses institutos, no caso do prefeito, plebiscito ou referendo, ou a população, a iniciativa popular,
não existe uma lei que regulamente essa participação. Como acontece, digamos assim. E nós, infelizmente, nós temos uma cultura diferente, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outras democracias, onde Caxias do Sul jamais utilizou nenhum desses instrumentos. Então existe uma lacuna na nossa legislação. Então eu protocolei já na legislatura passada, nessa protocolei de novo. Infelizmente, na legislatura passada sequer chegou a vir a plenário, mas agora tenho esperança, inclusive, de aprovar nesse novo mandato, que prevê uma regulamentação. Prevê, por exemplo, que em alguns casos seja obrigado o prefeito a provocar uma consulta popular, quais sejam. Se o prefeito for fazer uma obra acima de 3% do nosso orçamento, então hoje nosso orçamento é de 1,5 bilhão em torno, se o prefeito for fazer uma obra, por exemplo, acima de 450 milhões, teria que provocar uma consulta popular. Outro exemplo que o projeto prevê: se o município for instituir uma nova taxa ou tarifa, ou seja, onerar a população, deve consultar essa mesma população se isso é correto ou não. Se o poder público for alienar alguma empresa pública ou privatizar, deve consultar. Então o meu projeto prevê alguns casos em que o plebiscito deva ser convocado e ele regulamenta a forma com que, se a população, por exemplo, quiser provocar um processo legislativo, como deve ser, e abre uma possibilidade que eu acho muito interessante de que o próprio parlamento, a partir de 1/3 de assinaturas, possa, ao provocar o presidente da Casa Legislativa, instituir também um plebiscito, um referendo. E veja que, inclusive do ponto de vista econômico, há como se fazer de uma forma a otimizar, como, por exemplo, se fazer junto com o próprio processo eleitoral. Embora eu entenda que, se for necessário, a realização de plebiscitos e referendos fora do processo eleitoral também são bem-vindos, embora ele em si tenha algum tipo de custo para o município, porque a democracia ela tem um custo. E o custo é convocar a nossa população para que participe de uma forma objetiva, porque hoje, por exemplo, nós temos visto manifestações. Vimos em junho de 2013. A população se manifesta, se envolve, isso é muito importante na democracia. Porém, o que eu noto é que não há um desdobramento concreto, não há uma consequência objetiva do ponto de vista da população estar empoderada em decidir os rumos. Então, se essa mesma população pode estar provocando um projeto de lei para tramitar no parlamento e ser votado, se essa mesma população pode estar opinando numa matéria legislativa, seja através de um plebiscito ou um referendo, isso eu entendo que é uma das formas de participação mais concreta. E quanto caxienses, nós temos esse desafio porque eu acho inadmissível uma democracia, embora ainda recente, mas que já tem uma caminhada como a nossa, que em Caxias do Sul, por exemplo, jamais tenha tido nenhum exemplo de um plebiscito, de um referendo. Então eu entendo que a nossa população, quando chamada, ela ouve, né, esse clamor, ela participa, ela tem opinião, e principalmente a nossa população que vive os problemas do dia a dia. Então, quando chamada de forma formal, pode exercer a sua democracia, que ela tem que ir muito além do voto. Inclusive, eu tive a oportunidade de publicar uma obra, né, um livro, onde eu faço justamente uma reflexão se o eleitor ele continua sendo dono do poder depois da eleição. E me parece que não, porque mesmo que ocorram no parlamento algumas audiências públicas, não existe um controle social da consequência, do resultado. Da participação que o senhor fala. Eu ouvindo o seu relato, eu fico lembrando, nas manifestações de junho de 2013 surgiram diversas propostas que acabaram não evoluindo muito. A ideia até de formar uma constituinte específica para discutir uma reforma política, digamos assim. Outros falavam de um plebiscito para então a população propor uma reforma política, mas o que muito preocupa também alguns setores da sociedade é que essas manifestações elas não têm lideranças muito claras. Talvez esteja por aí a dificuldade de compor as pautas. Por exemplo, na lei do ficha limpa houve uma forte liderança da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Agora, na reforma política, a OAB tem se envolvido de novo. Outros órgãos como a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Então, mal ou bem, acaba havendo uma carência de lideranças que, se não tomam à frente, por um motivo ou outro, a própria manifestação se dissolve, né? Com certeza, Fábio. Isso que tu falaste é muito importante, porque numa república as regras têm que ser claras.
Então, hoje o que nós temos constituído como instâncias democráticas são os partidos, que sofrem fiscalização, que para operarem, para atuarem, tem que saber de uma legalidade. Inclusive, nós tivemos agora, em 2014, um fato de que um partido que gostaria de se constituir, que era a Rede, não conseguiu os requisitos legais para ser fundado. A Rede de Sustentabilidade, liderada pela Marina Silva, ex-senadora e que concorreu nas eleições presidenciais anteriores. Né? Eu uso esse como exemplo para dizer que os partidos políticos, embora muito contestados, eles estão dentro de um rigor legal. Então, se esses mesmos partidos não comportam ou não estão atualizados com o pensamento da sociedade, nós precisamos urgente, eu acho que é urgentíssimo, é a mãe das reformas, uma reforma política. Porque tudo evoluiu. Há um tempo atrás sequer existia internet na forma de fazer política. Hoje as pessoas estão com a internet na palma da mão. Porém, o sistema político eleitoral é o mesmo remanescente da ditadura, onde a constituinte que fez a Constituição de 88, aqueles que estavam lá apenas se preocuparam em fazer regras para manter o seu poder. Então hoje, por exemplo, um mandato de um deputado estadual, e eu poderia por consequência falar até de deputado estadual, até de vereador, são verdadeiras máquinas de reeleição em que aqueles que estão fora desse aparato muito dificilmente chegarão. Hoje, por exemplo, uma campanha para deputado federal dificilmente vai custar menos de 1 milhão. E aí como é que se dá esse processo de captação de recursos? Qual é a liberdade que o parlamentar tem de atuação se ele está captando milhares e milhares de reais de empresa? E empresa não pode ter consciência política. Quem tem consciência política são pessoas físicas. E é esse parte do entendimento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu entendo é de que, ao passo que a população ela tem que participar, tem que ter ferramentas concretas, como esse projeto que a gente está trabalhando, também o processo de representação política precisa ser revisto. Porque as manifestações de junho, por exemplo, de 2013, elas rechaçavam toda e qualquer forma atual de organização. Elas rechaçavam os partidos políticos, rechaçavam os sindicatos e projetavam e clamavam por uma nova forma de organização. Então, nesse momento, a sociedade precisa se debruçar sobre isso. O problema é que esse Congresso que está aí, ele não tem vontade política. E todas as propostas assinadas, inclusive nesse período, por exemplo, pelo PMDB, são propostas que não dialogam com uma atualização do sistema, uma transformação. Acaba ali, a proposta do PMDB, por exemplo, propõe o fim da reeleição, estender os mandatos para 5, 6 anos, mas não ataca o cerne, que é o financiamento das campanhas. Então, por exemplo... Tem um projeto, desculpe interromper o senhor, não sei se vocês já apresentaram, mas a vereadora Denise Pessoa, líder da bancada do PT, do seu partido aqui na casa, comentou isso, que a bancada do PT estava se articulando no sentido de apresentar um projeto de lei proibindo que empresas que, digamos assim, patrocinaram candidaturas na eleição imediatamente anterior, nos próximos 4 anos, então, da gestão do executivo e dos mandatos, não pudesse, digamos, participar de concorrências para obras públicas. Então, Vocês já apresentaram? Sim, já foi protocolado. Exatamente. Inclusive, acho que é um projeto que existe uma expectativa, inclusive, de aprovação, porque o que nós temos que fazer é canalizar toda essa choradeira, essa indignação, essa crítica que existe nesse momento em ação. Nós precisamos construir propostas que façam com que essa indignação se transforme numa ação. Então, a reforma política é a mãe dela. Só que, se não construir uma ideia de financiamento público, porque o financiamento público, além de acabar com essa relação promíscua, né, com empresas, com iniciativa privada, vai fazer com que dentro do partido existam condições iguais entre os candidatos. E hoje, por exemplo, como é que funciona a verba pública? Se fala muito em corrupção. Mas quando se fala em corrupção, não se fala de administradores que tiram dinheiro do caixa. E precisa da empresa e precisa de servidor público, precisa de um circuito para corromper. Se nas eleições a verba for pública e vai atrair um rigor legal em cima disso, dificilmente nesse valor vai ter corrupção. Aí alguns vão dizer, mas vai continuar tendo caixa 2. Bom, a nossa lei diz que, por exemplo, é proibido matar, mas não é, no entanto... nós não acabamos com os homicídios ou com os assaltos apenas por dizer que isso é proibido. Então, por trás disso também tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma inteligência para depois investigar e punir, tem que ter todo um cenário para se construir. Mas nós precisamos urgentemente construir um debate sobre os financiamentos das campanhas e agora, por exemplo, nessa Lava Jato, toda essa corrupção que se descobriu na Petrobras, que não é uma corrupção coordenada pelo governo, mas pelos partidos que se entranharam lá. São relações de campanha, são relações para financiamento eleitoral.
Então nós precisamos atacar esse problema, fazer uma reforma política e fazer com que o Brasil se consolide como república. A propósito disso, nós falamos da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma chamada ADIM, junto ao Supremo Tribunal Federal para considerar, digamos assim, ilegal e proibir o financiamento privado de campanhas por empresas. E aí, durante a votação, que já está em 6-1, para terminar com isso, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e até hoje não devolveu o projeto. Até nos últimos dias, um deputado federal do PT entrou com uma solicitação junto ao Judiciário, se não estou enganado, junto ao Conselho Nacional de Justiça, pedindo providências quanto a isso. Porque está praticamente aprovada a matéria, em quantidade de votos, 6-1, mas não consegue se declarar inconstitucional isso, porque há toda uma articulação aí envolvendo, pelo menos pelo que se diz no noticiário, é muito arriscado a gente afirmar categoricamente, mas entre os próprios partidos da base, o PT e o PMDB principalmente, que estão à frente dessas reformas, haveria uma articulação lá no sentido de, se for financiamento público, aprova-se ou não, se ficar o privado, conduz de uma forma diferente. Aí os próprios congressistas triplicaram o valor do fundo partidário e vai alcançar aí mais de 800 milhões por ano, a partir dos próximos dias. Então, é complicado acompanhar toda essa articulação nacional que respinga aqui, e aproveitando que estamos além nosso tempo, mas eu não vou evitar de perguntar para o senhor, como é que funcionaria um exemplo que o senhor vem em mente, para a gente não sair do foco do plebiscito e referendo? O que poderia inicialmente motivar a utilização dessas ferramentas pensando no cenário atual? Não esquecendo também que há uma discussão regional de se promover um plebiscito se Juá e Cazuza Ferreira, distrito de São Francisco de Paula, pertenceriam ou não a Caxias do Sul, que é um exemplo que poderá acontecer nos próximos anos aí. Bom, eu entendo que a população, por exemplo, vou dar o exemplo da obra do Marrecas, tá? Nós temos uma obra em Caxias do Sul que custou mais de 300 milhões e que vai onerar o município e a cidadania por os próximos 20 anos. Nada mais justo que, numa situação dessas, a população, antes do município assumir um empreendimento dessa magnitude, consulte a população e, obviamente, dentro dessa consulta, vai se travar um debate, inclusive técnico, se há necessidade técnica, se há recurso para isso, e a população, compreendendo, ela vai assumir essa responsabilidade. Outro exemplo, nós tivemos há um tempo atrás, eu votei contra, a instituição de uma taxa ilegal, Fundo Municipal de Recursos Hídricos. Se o nosso projeto, o meu projeto, depois terminou suspensa pelo Tribunal de Justiça a cobrança dessa taxa. Isso. Né? Essa taxa deveria sofrer uma apreciação da população se aceitaria ou não. Então eu entendo que a população ela é importante, ela tem que ter mecanismos concretos, porque apenas dar opinião, apenas vir em audiência pública, usar o microfone ou usar a internet é muito suficiente. E apenas, Fábio, para finalizar e não deixar de fazer um comentário sobre esse questionamento que está sendo votado no Supremo e que o ministro Gilmar Mendes fez o famoso sentar em cima, eu acho que já seria um alento fundamental. Porque empresa, ela não pode ter consciência política. Porque qual é o objetivo de uma empresa? Todas elas. Todas. É o lucro. Então nós não podemos com que empresas que têm o foco como lucro se envolvam no processo eleitoral. Até porque as empresas, elas desequilibram o processo eleitoral e inclusive isso ocorre em Caxias. As grandes empresas, elas escolhem a dedo os candidatos que dialogam com a sua ideologia e desequilibram. Às vezes, no mesmo partido, uma empresa, eu me reservo o nome, não declinar o nome, mas posso passar essa experiência, resolve dar 30 mil para um candidato e nenhum para outro, dentro do mesmo partido. Isso desequilibra o processo eleitoral. E uma empresa jamais pode ter consciência política. O dono da empresa, os seus funcionários, os diretores, sim, podem. E se o Supremo votar e acabar com o financiamento empresarial, as pessoas físicas vão poder continuar contribuindo. A pessoa física tem consciência política. Mas em densidade muito menor de valores, obviamente. Isso, além dos valores não serem valores que vão desequilibrar o processo eleitoral, eu entendo que uma pessoa, ela tem sim consciência política e tem que ter opinião. Acho que o problema da democracia é a falta de posicionamento e opinião. Mas o ideal, e eu defendo isso de uma forma muito contundente, é o financiamento público. Vai sair mais barato o poder público. Digamos que num processo eleitoral o poder público gastasse 1 bilhão. Quanto foi roubado das empresas públicas? Quanto sai pelo ralo todo dia com corrupção? E como eu citei, já existe a destinação de valores para os partidos pelo próprio fundo partidário, que nos últimos dias aí foi ampliado
uma faixa de 200 milhões, foi triplicado para mais de 800 milhões de reais, um bolo anual que, por vários critérios de representatividade, o poder público já repassa aos partidos, né? Então, mal ou bem já acontece um pouco disso, né? Acontece, e nós precisamos democratizar as condições, porque não existe um processo de renovação tão grande, porque é muito difícil, né? Os partidos recebem um valor e não fica muito claro o que eles vão fazer com esse dinheiro. E daí as direções dos partidos definem, tal candidato nós liberaremos mais recursos, outros não, então... tem partidos, por exemplo, que se usam da prerrogativa, por exemplo, de direcionar candidatos prioritários. Então, tu tem lá uma lista de 30 candidatos a deputados, mas tem uma ou um que aparece todo o programa eleitoral. E da mesma forma pode estar sendo um ou dois candidatos beneficiados com o recurso, né? Então, acho que nós precisamos construir regras democráticas dentro dos partidos, cada vez mais apertar o controle social, a fiscalização, mas a saída para tudo isso é cada vez mais a população entender que o poder emana dela, então do cidadão e da cidadã, e participar não é só no momento eleitoral, até porque o candidato depois, ele tem o eleito, ele tem 4 anos de muita liberdade, então nós precisamos inclusive constituir mecanismos de controle social e, por que não, avançar, inclusive, nessa ideia de que cada vez mais quem manda no poder político é o povo. Vereador, eu quero lhe agradecer, o tema é palpitante, nós estamos bem além do nosso tempo, eu adoraria continuar tratando com o senhor, é um tema que não se esgota, e sobretudo nesse ponto do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular, vamos acompanhar a tramitação do projeto e eu já deixo o convite para o senhor que daqui a uns meses retorne, que sem dúvida a população vai querer saber e acompanhar os rumos que esse projeto tem tomado. E quanto à reforma política, tanto falar da reforma política, vamos aguardar com expectativa, mas é sempre difícil, vereador, porque as pessoas que mais se beneficiam do sistema vigente não têm o menor interesse em mudar, e aí resta ver lá quando nós olhamos os políticos do chamado PMDB nacional, lá em Brasília, os caras não querem alterar praticamente nada no modelo, querem para dar só uma tapeada, como nós dizemos a grosso modo, e quem mais sofre é a população e muitos dos políticos sérios que também fazem parte do processo democrático brasileiro, que não podemos colocar todos na vala comum. Todos os partidos, de uma forma ou de outra, há pessoas sérias, mas aquelas corruptas e que adotam as vias ilegais são as que poluem o sistema e prejudicam todo o nosso quadro político, infelizmente. Vereador, fica o espaço para que o senhor brevemente toque num ponto que não abordamos até aqui, faça suas considerações. Não, Fábio, eu queria te agradecer o convite, né, a oportunidade de estar tratando de 2 projetos tão importantes. Acho que a nossa caminhada, o nosso trabalho, ele continua, tanto em plenário quanto no dia a dia, no contato com a comunidade. E eu quero aproveitar para deixar meu mandato à disposição. É um mandato que, delegado pelo povo em 2012, ele cumpre um papel de oposição, que é uma ideia de oposição não sistemática ao governo, até porque muitas vezes temos sido parceiro do governo em projetos importantes. Porém, eu entendo que todos os vereadores aqui têm a função de fiscalizar, mas eu acho que reside na oposição um grau maior dessa responsabilidade em ser um fiscal, né, do Poder Executivo, e essa fiscalização tem cumprido um papel importante na casa. Lembro da taxa do Fundo Municipal de Recursos Hídricos, que não é mais cobrada hoje, e que foi uma batalha nossa. Lembro da fiscalização do Marrecas. Lembro de tantos temas que nós, enquanto oposição, conseguimos trazer para o debate, mas também deixar frisado que o nosso mandato também é um mandato propositivo, que quer construir uma pauta, né, positiva no município, e nesse sentido o meu mandato está aberto tanto para críticas, mas também para sugestões da nossa população, que precisa cada vez mais entender que o nosso processo é de representação, e representação do povo, que é quem nos delega, né, a chance e o privilégio de estar aqui. Obrigado, Fábio. Eu é que lhe agradeço novamente. Nós conversamos então com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Convido a todos que continuem acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.